Boa noite à igreja do Senhor Jesus, a graça e a paz. Nós queremos ministrar a palavra do Senhor e eu queria convidar você a abrir o Salmo 126. Salmo 126, onde eu estava meditando nessa palavra, pedindo ao Senhor uma palavra que viesse ao nosso coração, ao coração da igreja, momentos difíceis que fazem parte da nossa caminhada, e veio esse salmo, cujo próprio título, colocado pelas publicadoras, diz que é o consolo para os que choram. Diz assim o Salmo 126: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueve. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Espírito Santo, aqui estamos como tua igreja, reunidos neste lugar, para bendizer o teu santo nome. Te pedimos, Senhor, que tu continues a falar aos nossos corações, assim como tu falaste de uma forma maravilhosa através das canções que foram entoadas. Fala conforme, Senhor, está na tua vontade. Amém e amém. Esse salmo que nós acabamos de ler, ele faz parte de um compêndio no próprio livro de Salmos, de 15 salmos que são chamados de salmos de degraus, ou salmos de romagem. Do Salmo 120 ao Salmo 134, nós temos esses salmos que eram cantados pelos judeus quando eles peregrinavam em direção a Jerusalém. Pelo menos 3 vezes no ano, os judeus eles faziam essa peregrinação à sua capital, no período da Páscoa, que era na primavera, na época do Pentecoste, que era no verão, ou na festa dos tabernáculos, que era no outono. O povo de Deus fazia essa romagem, essa peregrinação para adorar o Senhor ali no templo. E nesses 15 salmos, do 120 ao 134, nós percebemos uma trilogia, na verdade 5 trilogias. Começa em cada trilogia um cântico falando de aflições. O cântico seguinte fala de confiança. E o cântico posterior falam da bênção, da paz, da alegria, da calma do Senhor sobre o seu povo. Se você depois chegar em casa e for pegar do Salmo 120 ao 121, 122, você vai verificar essa mesma situação. E assim consecutivamente. O 126, esse salmo que nós acabamos de ler, ele fala justamente de um período de aflição, de um período de dificuldade. Apesar de que o salmista, a qual não é dito o nome, é desconhecido a composição desse salmo, o salmista ele inicia os primeiros versículos falando sobre o que Deus havia feito sobre o seu povo, quando Deus restaurou a sorte, ou seja, quando Deus colocou novamente as coisas no lugar para o seu povo. Ele diz que o povo ficou como aqueles que sonham. E o salmista está falando justamente daquele período em que o povo de Deus foi tirado com mão poderosa lá do exílio da Babilônia.
onde o povo ficou por 70 anos escravo, cativo naquela nação. E Deus restaurou a sua nação, trazendo novamente aquele remanescente de Israel de volta para a sua terra, para Canaã prometida. E o salmista ele diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Além de ele falar que essa restauração, esse consolo trazido pelo Senhor, deixou eles naquele momento, num estado de como uma pessoa que estava sonhando. E se a gente for ler a palavra de Deus, vocês vão ver uma certa ocasião que Pedro foi tirado da prisão por um anjo, quando ele estava encarcerado, a mando das pessoas ali do Sinédrio. E o anjo chegou ali para Pedro e quebrou as algemas, mandou ele cingir, se vestir e sair juntamente com ele até fora da cadeia. E quando Pedro se deu por conta, ele pensava que estava tendo uma visão, que estava sonhando, mas aquilo era algo real. E às vezes o livramento do Senhor chega de uma forma tão extraordinária sobre as nossas vidas, que nós falamos como diz o salmista, ficamos como quem sonha, parece que é um sonho. Por que é um sonho? Porque é algo extraordinário que Deus pode fazer nas nossas vidas. E ali nós vemos, nesse salmo, o escritor dizendo isso, que o povo, quando foi tirado ali, daquele exílio, ficaram como quem sonha, e os seus lábios, e as suas vidas se encheram de riso e de júbilo, pelo grande feito que o Senhor havia realizado em suas vidas. A nossa caminhada realmente é uma caminhada, às vezes, penosa, difícil. E nós somos chamados, como igreja do Senhor, a sermos resilientes. A resiliência é um termo da física. Eu até escrevi aqui, eu quero comentar com vocês, que diz assim, que é a característica de um material que, submetido à pressão até o limite, acumula energia para retornar seu estado original com ou sem deformação. Quando eu olho esse conceito, quando eu leio esse conceito, eu me lembro de um arco e flecha. Quando um arco, para lançar uma flecha longe, ele se enverga de uma forma tal, ali naquele material, e ele arremessa aquela flecha a uma distância considerável, mas ele retorna à sua posição original. Toda a pressão, toda a energia que foi dada nele, depois ela refletiu no lançamento de um dardo. Toda a pressão que sofremos no nosso dia a dia, todas as adversidades e dificuldades que vêm sobre nós em nossas caminhadas, às vezes estamos chegando no limite e parece que não iremos dar conta e que não iremos suportar, mas seja resiliente. O Senhor, através da presença dEle na nossa vida, nos dá essa resiliência. E mudando um pouquinho esse conceito de resiliência da parte da física, eu vou parafrasear, que diz assim: a resiliência aplicada a um filho de Deus. Então, é a característica de uma pessoa que, submetida à pressão até o limite, eu e você acumulamos força espiritual para retornarmos ao nosso estado original. Às vezes, vai ter um pouquinho de mudança desse estado que nós tínhamos antes. E essa mudança foi um aperfeiçoamento de Deus em nossas vidas para continuarmos caminhando dia após dia. Quantos testemunhos você e eu podemos nos lembrar de pessoas que passaram por momentos adversos, que pessoas que passaram por momentos de muitos sofrimentos,
mas foram resilientes no Senhor. Conseguiram passar pelaquela provação e pelaquela luta. Conseguiram caminhar até o fim. E essa é a nossa chamada. Esse é o legado, o qual o Senhor tem nos chamado no seu caminho. Em 2 dias, muitos irmãos sabem, nós tivemos que sepultar 2 irmãos. Mas irmãos que foram resilientes. Irmãos que completaram a sua carreira e guardaram a sua fé. Irmãos que um dia receberam a missão do Senhor Jesus e foram até o fim. E hoje, essa é a nossa missão. Esse consolo diário que o Espírito Santo derrama sobre as nossas vidas é para que nós possamos permanecer firmes até o fim. E eu me lembro de uma palavra que diz em Daniel capítulo 12, versículo 13, e eu quero ler com vocês. Diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. E herança essa que o próprio Senhor Jesus já preparou para nós lá na glória. Daniel, quando fala isso, sabia do que estava escrevendo, sabia do que estava falando, sabia de tudo o que havia passado em sua vida. Passou por 3 reinados, do auge ao esquecimento. Mas Daniel perseverou até o fim. E nesse momento, como diz o salmista, nós podemos ser consolados pelo Senhor, lembrando de tudo aquilo que Ele fez por nós. E é o que o salmista, aqui nesse Salmo 126, ele diz, ele começa a trazer as memórias daquelas coisas que Deus havia feito para o seu povo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Mas não podemos viver apenas lembrando do passado. Precisamos nos examinar e ver como está a nossa vida no presente. Como é que está a nossa situação atual? E é o que chega à conclusão o salmista no versículo 4. Porque a situação do povo, da nação de Israel, não era a mesma do início do Salmo. E vendo aquele momento agora atual, de dificuldade, de sofrimento, de sequidão, o salmista, ele dá esse brado, ele clama ao Senhor, e ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele está agora falando do presente momento. Eu não sei como foi que você chegou aqui, como está o seu coração, qual a dor que te aflige, qual são as ansiedades que têm batido a sua porta diariamente, te tentando deixar angustiada ou angustiado. Mas uma coisa eu sei, e eu queria compartilhar com você, é que podemos fazer a mesma coisa que fez o salmista aqui nesse Salmo 126. Um salmo descrito para os momentos de aflição. Você e eu, nos momentos de aflições que passamos, podemos clamar como ele clamou: restaura, Senhor, a minha sorte. Senhor, coloca novamente, ó Deus, pela tua misericórdia, as coisas da minha vida no devido lugar. Este é um pedido
de uma pessoa de que já havia sido socorrida pelo Senhor e sabia que o Senhor era poderoso para vir novamente sobre eles e trazer a restauração sobre aquela nação. E o Senhor pode vir também sobre a minha vida e sobre a sua vida, nesse momento às vezes de choro, de tristeza, de necessidade de consolo, para nos restaurar completamente. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Nós podemos desfrutar no Senhor deste acolhimento, desta alegria e dessa paz. E há um segredo. O segredo dessa restauração, o próprio versículo fala. O segredo de sermos restaurados não está nos meus artifícios ou tentativas que fatalmente falharão, mas a minha restauração, como diz o salmista, está no Senhor. Restaura, Senhor, somente o Senhor, aleluia, glória ao Senhor, somente o Senhor é que pode restaurar a nossa sorte, não há outro artifício, não há outras soluções, somente o Senhor é que pode nos tirar desse labirinto que talvez estejamos perdidos, desse momento de sequidão. E ele faz uma comparação tremenda nesse versículo 4. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguev. O Neguev é um dos maiores desertos ali da região de Israel. E esse deserto ali, ele fica praticamente 11 meses em sequidão, sem vida. Mas há um momento que as torrentes de águas, que as chuvas, no mês da chuva que ela vem e cai sobre o monte, lá sobre o Monte Hermon, aquela água, ela vai rasgando sulcos pela areia assim do deserto do Neguev. E por onde aquela água vai passando, ela vai gerando vida. As plantas começam a florescer. A vida começa a surgir naquele lugar de sequidão. E eu creio que, em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui para fazer justamente naquele coração que chegou aqui, em sequidão de tristeza, em sequidão de amargura, em sequidão de angústia, de desespero. Assim como no deserto do Neguev, assim o Espírito Santo fala ao seu coração, que Ele derrama água sobre a sua vida para restaurar e tornar novamente sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, um lugar de abundância, um lugar de alegria, um lugar de paz. Esse é o milagre da restauração do Senhor. E a restauração é um milagre de Deus para as nossas vidas. E nós vamos aprendendo, justamente com o salmista, a fazer esse clamor com o coração quebrantado e contrito. E a minha oração é para que o Senhor justamente hoje derrame sobre todos nós esse consolo e essa torrente de águas do Espírito Santo sobre a sua vida. Os momentos em que nós sofremos a pressão deste mundo, as dificuldades, as adversidades,
Elas não são para nós ocuparmos esse momento com reclamação ou com murmuração, não. Esse momento em que estamos ali como aquele arco, sendo envergado e sendo resiliente. Não podemos fazer como o povo de Israel, que ali no deserto, naquela pressão das dificuldades, em vez de estar agradecendo ao Senhor pelo livramento, usou os seus lábios para murmurar. O que nós aprendemos com a palavra do Senhor é que nesses momentos de adversidades, nós usaremos os nossos lábios para entoar um novo cântico de adoração ao nosso Deus. Ainda que esteja doendo, ainda que estejamos sofrendo, podemos fazer como fez Jó. Em momento de grande sofrimento, em momento em que havia perdido todas as coisas, no momento em que chega o último mensageiro dizendo que ele havia perdido todos os seus filhos, naquele momento de grande dor e de grande perda, ele consegue expressar um cântico de adoração. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude, aleluia, nesses momentos em que estamos sendo pressionados a sempre proclamar um cântico de vitória. E como nós podemos fazer nesse momento de angústia, como fez aqui o salmista, clamando por restauração, como é que pode ser a minha e a sua oração? Deus convida a cada um de nós a apresentarmos esse clamor, desse restaura no Senhor. Mas é um restaura no Senhor, não como exigência, mas um restaura no Senhor com o coração quebrantado, com o coração contrito diante de Deus. É apresentarmos verdadeiramente um sacrifício agradável ao Senhor. Mas pastor, que sacrifício é esse que agrada ao Senhor? Eu já falei. É justamente o que diz lá no Salmo 51, versículo 17, que Davi fala, que é quando nós apresentamos diante do Senhor um espírito, está sendo projetado, um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito diante do Senhor. Esse é o sacrifício que agrada ao Senhor. É dessa maneira que vamos fazer que Deus ouça as nossas orações. É o arrependimento sincero diante da presença de Deus. É o quebrantamento da nossa alma. Essa nossa oração, você pode ter certeza que Deus não vai desprezar. O Senhor nos chama, esse é o chamado, para que nós venhamos voltar totalmente para Ele. Esse é o chamado desse salmista, nesse clamor, para toda a nação, para que chorassem, para que semeassem com lágrimas hoje, diante do Senhor, para amanhã começarmos a colher com júbilo.
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É a transformação que Deus começa a fazer em nossas vidas. Após o nosso arrependimento, o nosso quebrantamento de alma diante dEle. Deus deseja ardentemente continuar derramando consolo sobre a sua igreja, continuar encharcando cada um de nós com a sua graça e com a sua alegria em tempos de aflições, em tempos de angústia. Assim como esse Salmo 126 começa num período de aflição, certamente Deus quer nos levar a dar passos para o salmo seguinte, que são salmos de confiança. Deus quer continuar a nos levar a caminhar para canções que nos levam a agradecer pelas maravilhas, pelas bênçãos, pela paz, pela misericórdia sobre as nossas vidas. Deus continua conosco. Deus continua enviando sobre nós esse derramar de consolo, através do seu Santo Espírito, através dessa fonte maravilhosa, que pode fazer o nosso coração transbordar de alegria, que pode fazer a sequidão do nosso coração, a nossa sequidão de alma, ser transformada como o deserto do Neguev, com as torrentes de água jorrando por ele. Que Deus possa continuar abençoando o seu povo, que Deus possa continuar te sustentando, que o Espírito Santo, nessa noite, continue transbordando do seu consolo sobre as nossas vidas. Fiquemos de pé. Eu queria orar com você, mas antes de orar, eu queria estender um convite, tanto para os nossos irmãos que estão aqui no culto presencial, como aqueles que estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Jesus é o seu Consolador. Jesus é o seu Salvador, mas Jesus também Ele quer ser o seu Senhor. E aí mesmo onde você está, se você tem o desejo de externar esse compromisso, dizendo para Jesus: Jesus, vem morar no meu coração, vem morar na minha vida. Você faça isso aqui, coloque a mão no seu coração. E com as suas próprias palavras, diga a Jesus, para que Ele possa derramar da sua misericórdia, da sua graça e do seu consolo. Jesus está presente aqui. Jesus está presente aí no seu lado, onde você está acompanhando via YouTube essa mensagem. E Ele quer restaurar completamente, Ele quer derramar rios de água viva sobre você. Ele quer limpar, tirando toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo que tem tirado a sua paz. E eu quero orar por você neste momento. Espírito Santo, Tu que habita em nossas vidas, Tu que é simbolizado como uma água límpida, que sacia a nossa sede, que limpa o nosso ser. Derrama sobre cada vida, Senhor, nessa noite,
dessa fonte maravilhosa, dessa fonte que transforma, dessa fonte que traz vida no lugar de sequidão. Aleluia! Dessa fonte que nos faz saltar de júbilo sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Receba essa fonte do Espírito Santo jorrando sobre ti nessa noite. Seja abençoada, seja abençoado, seja transformado, seja restaurado. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Oh, Jesus querido, coloca todas as coisas no lugar, ó Deus. Aquilo que estava atrapalhado, Senhor, na vida conjugal, na vida sentimental, Senhor, na comunhão contigo. Restaura, Senhor, todas as coisas. Senhor, renova com teu Santo Espírito. Enche o teu filho, enche a tua filha com a tua presença, Senhor. Que eles sintam transbordar da tua graça, da tua alegria, Senhor Deus. Que as lágrimas que estão sendo, ó Pai, lançadas agora, semeada, ó Deus, neste momento com o coração quebrantado e contrito, possam gerar muitos e muitos frutos, Senhor, e o teu povo, Pai, possa continuar jubiloso em tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, nós ministramos. Em nome de Jesus, seja abençoada a sua casa. Em nome de Jesus, seja abençoada a sua família. Em nome de Jesus, que a sua saúde, seja física, emocional ou espiritual, seja abençoada pelo Senhor Jesus. Receba a cura sobre a tua vida. Receba a alegria sobre o teu lar. Receba o júbilo que desce do trono de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos todos louvar o Senhor Jesus. Declare. O teu rio, Senhor, sacia minha sede no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de água viva, tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, tu és o rio, tu és a fonte, Senhor. Do teu rio.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque nós estamos debaixo dessa graça maravilhosa, bendita, santa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conduz o teu povo em paz, Senhor Deus, guardando, sustentando, fortalecendo, ó Pai. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação que vem de Ti, Espírito Santo, continue sendo derramada sobre toda a Tua igreja, e todos juntos podemos dizer amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Vá em paz e tenha uma boa semana. Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra que